Oi, filhos, bom dia, tudo bem? Então, olha, eu vou dar continuidade no conteúdo, lembrando vocês que esse conteúdo não vai cair na prova. Na nossa prova, apenas a região Nordeste, beleza? Então, vamos lá. O nosso conteúdo pede para que a gente fale sobre as formas de governo que existem por aí. Mas é o seguinte, nós vamos falar apenas do Brasil, ok? Então, você já sabe que o Brasil é uma república. Então, olha, o Brasil, a proclamação da República aconteceu em 1889, certo? E de lá até hoje, os nossos dias, nós passamos por 5 fases, que inclusive muito conhecida de vocês já aprenderam isso em história, que é a República Velha, a Era Vargas, a República Populista, a ditadura militar, muito conhecida de todos, e a Nova República, que nós estamos vivendo ela desde 1985. Então, o Brasil ele é uma república federativa presidencialista. Então, quem é que manda? Quem é o chefe? É o presidente, certo? Que foi escolhido pelo povo. E outra coisa importantíssima, tá bom? Nós temos aí um grupo de territórios, tá? Que são os estados. É importante também falar para vocês que cada estado tem autonomia. Eles podem fazer a lei que quiser, desde que essa lei não machuque, não fira a Constituição Federal. A República Federativa do Brasil, tendo como chefe do Estado o presidente, tá bom? Ele vai administrar o país, mas outra coisa importante também, ele não administra sozinho. Então, ele precisa do vice-presidente e dos ministros. E o mandato de um presidente é de 4 anos. Outra coisa importante também com relação ao Brasil. Filhos, nós estamos acostumados a ver o mapa político do Brasil e a gente já conhece a configuração, ali o Acre, todo mundo fala que não existe, mas existe, tá bom? Então, na verdade verdadeira, né, essa configuração que nós conhecemos hoje, ela não foi sempre dessa maneira. Algumas coisas foram conquistadas aos poucos, como, por exemplo, o Acre. A divisão do Mato Grosso, né? Era um único estado, e aí houve uma divisão, Mato Grosso do Sul. Goiás, que também era um estado bem grande, foi dividido aí surge Tocantins. Então, esse mapa aí é um mapa antiguinho, só para vocês terem uma noção de como era. Então, foi feito aos poucos, tá bom? Principalmente o Acre foi ali agregado algum tempo depois. Bom, pensando em tamanho de Brasil, foi necessário que se fizesse uma regionalização. Essa regionalização ela foi feita pelo IBGE. O que significa regionalizar? Você dividir em partes menores e homogêneas, partes que são parecidas, semelhantes, tá bom? Agrega em porções, e isso foi feito pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia. O critério utilizado para a regionalização do país foi agrupar numa mesma região os estados que tinham semelhanças físicas, humanas, culturais, econômicas e etc. Essa foi a maneira pela qual o IBGE optou. E uma coisa também que vale ressaltar é que sempre respeitando os limites territoriais de cada estado. Depois de várias divisões regionais, como eu já havia dito para vocês, essa atual ela está em vigor desde 1970. Lembrando que em 1988 houve uma mudancinha aí, que foi dividir o estado de Goiás em 2 estados, que ficou o Goiás e o Tocantins. Tocantins fazendo parte da região norte, falando mais uma vez para vocês, e Goiás permanecendo na região centro-oeste. Aí eu coloquei essa imagem para ficar assim, para fixar, tá bom? Então, olha, o que é regionalizar, dividir determinado território em partes,
Pode-se regionalizar um território de diversas formas. Cada região deve possuir características comuns, físicas, naturais e humanas. Isso pensando em regionalização do IBGE. No nosso caso, 5 regiões: Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Isso com certeza facilitou os estudos, facilitou projetos, por exemplo, Sudene, a Sudã. Então, ficou mais fácil de estudar, ficou mais fácil de ajudar o país num todo. Então, a regionalização não para ali no IBGE. Pedro Pinchas, um geógrafo brasileiro, ele propôs uma nova divisão regional e que recebe o nome de regiões geoeconômicas ou complexos regionais. Então, o Pedro Pinchas, ele, na ocasião, ele não estava preocupado em que houvesse uma região ou regiões homogêneas. Ele estava mais preocupado com o processo histórico de formação do território brasileiro e também a economia. E outra coisa que vale ressaltar é que, enquanto no IBGE os limites territoriais de cada estado são respeitados, aqui nas regiões geoeconômicas não. O IBGE, ele respeita os limites territoriais. Isso já não acontece com a regionalização de Pedro Pinchas. Aí um exemplo bem marcante para a gente é o estado de Minas Gerais, onde o norte de Minas está no Nordeste e o restante do território está no Centro-Sul. Fica aí essa imagem, mais uma para vocês memorizarem melhor, não esquecerem. Então, olha, os complexos regionais, ou as regiões geoeconômicas, foi criada por Pedro Pinchas, adotou critérios para regionalização com base nas características econômicas dos espaços. Nós temos 3 regiões, que é a Amazônia, o Nordeste e o Centro-Sul. E a gente termina aqui. Filhos, é tudo muito novo, né? Eu espero que vocês tenham entendido. Eu estou com saudades e eu desejo de coração que vocês e seus familiares estejam bem. E logo mais, né, nós vamos estar aí juntos ao vivo. Bom? Fica com Deus, beijo e juízo, tá bom? Tchau, tchau.